A Besta de Cartago, um notável gladiador que tem uma grande lenda em volta do seu nome após vencer um combate com 100 guerreiros do seu povo, incluindo seu pai que estava no meio da disputa. E vocês sabiam que o pai de Barca o havia deserdado por acreditar que ele nunca se tornaria um guerreiro? Pois é. E no vídeo de hoje mergulharemos na história de Barca, lembrando que, assim como Teóculos, ele também teve uma HQ lançada contando parte da sua história. Então, nosso ritual de costume, deixa o like e retire ao final se não gostarem. Quem deixa o like e se inscreve no canal ganha a força de batalha dos guerreiros de Espartacus. Impossível. Bora então pro vídeo sobre a história de Barca, a Besta de Cartago. Fala guerreiros, como vocês estão hoje? Tudo tranquilo? Para começar, vamos relembrar quem foi o Barca. O Barca era o gladiador mais alto do Ludus de Batiatos, sendo o segundo melhor na época da chegada de Espartacus, atrás apenas de Crixus, e o terceiro melhor na época de Gânicos, sendo inclusive o gladiador que mais tempo passou no Ludus daqueles que conhecemos na série. E isso, misturado à história de batalha que ele tem antes de ser gladiador, o tornam um dos guerreiros mais experientes também. Ele luta no estilo Opomaclos, equipando uma espada e um escudo pequeno, o que requer uma boa noção de onde o oponente vai atacar, e na arena ele usa também um capacete de metal com uma pluma. Mas, apesar de lutar com lança e escudo, o Barca consegue também lutar de qualquer maneira. E além de gladiador e guerreiro, ele é o guarda-costas de Batiatos, ganhando essa posição devido a ser o mais antigo entre os gladiadores, e claro, além da sua habilidade. Bom, vamos começar a história de Barca agora, contando a história da HQ número 3, que foi lançada intitulada A Besta de Cartago. E para começar a história de Barca, precisamos antes falar de seus antepassados. O mais famoso deles, e muitas vezes citados na série, Hannibal Barca foi um guerreiro que existiu na vida real e, assim como Spartacus, fez Roma tremer de medo. Possivelmente, galera, eu vou fazer um vídeo contando a sua história. Ela também é muito boa. Hasdrubal era o bisavô de Barca, outro líder conhecido por ser o General da Morte, e o pai de Barca, Mago, era outro líder militar conhecido por ser o cacique de Cartago. Então já percebíamos que era pouca pressão sobre o menino Barca para ele se tornar um grande guerreiro. Bom, o pequeno e jovem Barca vivia em uma vila na região de Cartago, e nesse local ele tinha um amigo muito próximo chamado Cipriano, e ambos gostavam de passar o dia brincando, principalmente com pássaros. Só que o Mago, o pai de Barca e líder daquela aldeia, não queria que seu filho ficasse brincando, já que desejava que Barca se tornasse um grande guerreiro quando crescesse, forçando Barca a cumprir o juramento destinado ao seu povo de se tornar um grande guerreiro e derrotar os romanos e qualquer outro inimigo. When I return, you will embrace your destiny and begin to live the oath. Bom, o Mago iria passar um tempo fora e diz a Barca que quando ele voltar, ele iria encarar o seu destino. Contudo, entretanto, num certo dia, os soldados romanos, sabendo da ausência dos guerreiros da vila, invadem um local matando todos por ali. A Elissa, a mãe de Barca, diz para ele e Cipriano se esconderem, e Barca assim permanece acompanhando a morte da sua mãe pelas mãos romanas. Barca, totalmente impactado, permanece no local junto à sua mãe, e quando o Mago retorna às pressas e presencia tudo o que ocorreu, ele questiona a Barca do porquê ele não ter nenhum arranhão, enfurecido pelo garoto não ter lutado contra os soldados romanos. Till Margot finally returned. Elissa! No! How do you stand before me unmarked? Father, You did not fight. Barca! You are no son of mine. O Mago vai embora então, abandonando seu filho, enquanto Barca permanece por ali com Cipriano,
e eles decidiram treinar até se tornarem guerreiros formidáveis. E depois de um tempo, Barca e Cipriano são jovens adultos e decidem enfrentar os inimigos. Eles lideram um grupo de guerreiros que vai aumentando com o tempo e derrotam vários inimigos, na Espanha, na Gália e nos Alpes. Com isso, eles reúnem um pequeno exército com todos ovacionando o líder Barca por suas vitórias. Estão percebendo a semelhança com Espartacus, né? Mark of the Beast. We celebrated for a moment. Barca! 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 E é nesse momento que inicia também um relacionamento amoroso entre ele e o Cipriano. E depois de um tempo, eles finalmente partem para enfrentar os romanos, só que em determinado momento, uma legião romana embosca o exército de Barca, sobrando apenas Barca e Cipriano, e quando um romano iria matar Barca, Cipriano se joga na frente, salvando seu amigo e amado. Death was imminent. If not for Cyprian. No! Live and remember me. Always. Always. O Barca é então capturado pelos romanos e adivinhem, jogado na arena, ora. Só que dessa vez os romanos fizeram meio que um Battle Royale aqui, uma competição com 100 guerreiros de Cartago e apenas o vencedor ficaria vivo ao final. Mas um detalhe é que o prêmio do campeão era se tornar um escravo depois dele. Esses romanos são bem filha da p... Enfim, só um detalhe interessante nesse contexto é que vemos Batiatus e Lucrécia na plateia, com Batiatus dizendo que iria comprar o vencedor da luta, mais uma vez se parecendo com Espartacus. Iniciado o torneio, Barca lutando com uma espada consegue derrotar vários oponentes, lutando contra vários deles de uma vez. Ele utiliza a lança também para atacar à distância, lembrando que nessa época o Barca era bem mais novo e então tinha mais agilidade e vigor, e quando Barca olha para o centro da arena há apenas um homem de pé. Ele rapidamente joga a lança e esse homem consegue desviar. Só que ao olhar mais atentamente, Barca percebe que esse homem era na verdade o seu pai, Mago. Eles correm em direção um ao outro e começam a lutar. Mago acerta o primeiro golpe devido à experiência em batalha. Barca o acerta posteriormente. Ambos conseguem acertar mais golpes um no outro, até que Barca encontra uma abertura e crava sua espada no peito de Mago, o deixando sem condições de continuar lutando. E ali, no chão da arena, ajoelhado frente ao seu filho, que ele havia abandonado e dito que não o considerava como filho, Mago, admirado, percebe que Barca era sim um grande guerreiro, sendo suas últimas palavras um reconhecimento de sua falha e da força de Barca. Barca, you are my son. E Barca diz suas últimas palavras a seu pai também. E eu vivi o juramento, pai. Finalizando, cravando sua espada no pescoço de Mago. Devido a essa vitória contra 100 guerreiros do seu povo, Barca ganhou o título de Besta de Cartago, sendo comprado por Batiatus. Barca chega então ao Ludus de Batiatus e, diferente de Crixus, por exemplo, ele já era um grande guerreiro, provavelmente ganhando com facilidade a marca da Irmandade, e com o treinamento ele acaba rapidamente se tornando um dos melhores gladiadores do Ludus. Ele domina o estilo Opomaclos, que utiliza uma lança e um escudo pequeno, e faz amizade com outros gladiadores como Enomals e Gânicos, e se aproximou bastante de Alcestis. Provavelmente eles treinavam juntos por muito tempo, já que ambos treinavam no mesmo estilo de luta. Eles se aproximaram tanto que acabaram se tornando um casal. E um detalhe interessante é que Alcestis gostava de pássaros e tinha alguns de estimação, assim como seu antigo amigo e amante, o Cipriano. No início de Gods of the Arena, mesmo sendo 5 anos antes da chegada de Spartacus, parece que Barca já tinha um certo tempo dentro do Ludus, já que era um dos melhores e frequentemente atormentava os recrutas, algo comum entre os gladiadores experientes. Ah, o número de recrutas encolhe, como um pênis no frio. Ele e Alcestis entra diretamente em conflito com Arthur e Dagan, e Barca até provoca Crixus em alguns momentos, quando ele ainda era um iniciante.
Minha arma comprida e dura é demais pra você, homenzinho? Pois bem, o Barca, junto com Alctus, Guineus e Crixus, são selecionados para lutar na arena. Barca enfrenta Guineus, um bom gladiador do Ludus, e ao final Barca sai vitorioso. Alctus luta contra Crixus na primeira luta do Gaules na arena, sendo a vitória de Alctus o mais provável de acontecer. Todavia, porém, contudo, entretanto, Crixus surpreende todo mundo e consegue derrotar Alctus, matando ele ao final. O Barca presencia a morte de mais um amante e fica bem depressivo com isso, mas demonstra todo o seu respeito por Crixus ao cumprimentá-lo quando o Gaules ganha a marca da Irmandade. Você lutou bem, irmão. Em um certo dia, Crixus percebe o sofrimento de Barca e oferece seu pão para alimentar os pássaros de Alctus, explicando para Barca que Alctus nunca seria esquecido por ele ter sido a porta de entrada que levaria o Gaules à glória nas areias, e Barca consegue meio que se consolar ao saber que alguém além dele vai lembrar de Alctus. E a partir desse momento, Barca e Crixus começam uma boa amizade. Na competição de ranqueamento feito pelo pai de Batiatus, vemos Barca enfrentar primeiramente Ashur, ganhando dele e provavelmente vencendo as outras lutas também, já que ele enfrenta Gânicos meio que em uma semifinal. E contra o deus da arena realmente é meio complicado de vencer. Mas, como o Gânico estava ali de talaricagem para cima da Melita, ele se distrai e em determinado momento quase perde para o Barca. Eu quase venci você. Quase. Por que está sorrindo? Eu quase alcancei você. Quase me alcançou? Nem chegou perto. Barca acompanha Batiatus na vingança contra Túlios e Vétios, e junto com outros gladiadores, os melhores por sinal, eles atacam a guarda de Túlios e matam todos eles. Só que Barca é esfaqueado por um dos capangas e olha só, é salvo por Batiatus, quem diria. Ao final, Batiatus tem sua vingança sepultando Túlios junto com sua preciosa arelha, e exatamente por causa dessa lesão, o Barca não pode lutar nos jogos da nova arena e apenas acompanhou a vitória de Gânicos no final. E aí eu me pergunto, como seria a batalha com a presença de Barca? Muito provavelmente ele estaria no final junto com Crixus, Gânicos e Cábaros. Os três juntos contra Cábaros. E no caso de derrotarem, um embate final entre os três, Crixus, Barca e Gânicos. E aí, o que aconteceria? Eu vou deixar vocês pensando no final disso a partir daqui. De volta ao Ludus, ele se despede de Gânicos, prometendo a ele que um dia conquistará sua liberdade e o encontrará para abraçá-lo como um irmão mais uma vez, mas dessa vez como um homem livre. Eu não sei se isso é desde quando chegou ao Ludus, mas o Barca nunca teve o intuito de fugir daquele local. Ele abraçou o destino dele. Ele desejava sim se tornar um homem livre, mas ganhando moedas na arena suficiente para comprar a sua liberdade. Pois bem, 5 anos se passam depois disso, e com a saída de Gânicos e Enomon se tornando Doctore, Barca seria o melhor gladiador do Ludus. Contudo, Crixus teve uma evolução absurda e acabou conseguindo esse posto. Ele e Crixus não são apenas os melhores do Ludus, como os melhores da cidade de Capua naquele instante. E na chegada de Espartaco, seguindo Crixus, ele insulta todos os recrutas. E nessa época, o Barca já tinha arrumado outra amante. Vou te contar, a besta de Cartago também não perde tempo não, viu? E no caso, era o jovem Pietro, que é um escravo que serve a casa de Batiatus. Durante o teste final dos recrutas, o Barca é colocado para enfrentar Marcos, derrotando ele com extrema facilidade. E desde a época que Batiatus confrontava com Vétios e Túlios, o Barca o servia como guarda-costas. E até
por isso vemos pouco do Barca na arena, e ele acompanhava o seu Dominus em lugares que poderiam ser perigosos, mas também era enviado com Ashur em algumas ocasiões para tratar de negócios para Batiatus. Quando o Spartacus é jogado para as minas, o Barca é responsável por prepará-lo, e quando Spartacus passa a ganhar luta após luta, ele adquire um certo respeito de Barca. Depois de um tempo, é definido a luta entre Spartacus e Crixus contra Teóculis, e Ashur e Barca apostam nessa luta, com Ashur nem cogitando que teria que pagar Barca, já que achava que seria uma vitória certa para a Sombra da Morte. As chances são de 1000 para 1 contra eles, meu caro. Nenhum homem venceu Crixus numa luta. Eu aposto minhas moedas na vitória deles. Uma aposta tola alegremente aceita. E cara, como Ashur se deu mal nessa, já que a vitória de Crixus e Spartacus estava pagando muito mais. Bom, o fim da luta todos nós sabemos, Teóculis é derrotado e Ashur agora deve uma quantia absurda para Barca, e Barca, que não é bobo nem nada, o ameaça constantemente atrás do seu pagamento. Ashur! Merda. Barca! Eu já estava indo trocar umas palavras com você. Fique com elas. Prefiro que me dê o dinheiro. Acha que eu tô brincando? Quando eu estiver no chuveiro, eu vou estar lá. Achou que eu tava brincando? Quando estiver vendo TV, eu vou estar lá. Achou que eu tava brincando? Até mesmo nos seus sonhos, eu vou estar lá. Está livre. Caso arquivado. Que eu te falei, cara? Achou que eu tava brincando? Com todo o dinheiro que juntou em toda a sua vida como gladiador e guarda-costas pessoal de Batiatus, junto com essa quantia da aposta com Ashur, Barca finalmente teria dinheiro suficiente para libertar os dois, ele e Pietrus. E esse é um detalhe bem importante. Pelo tempo de Barca no Ludus, sendo provavelmente junto com Enomos o que mais tempo ficou por ali, ele já teria moedas o suficiente para ter a sua liberdade. Mas Barca desejava libertar Pietrus junto com ele, o que praticamente dobraria esse custo, o que aumentou muito o tempo que Barca precisou continuar acumulando moedas sendo um escravo, o que na minha opinião é uma atitude louvável de Barca. E o desejo de Barca era que após a liberdade dele e Pietrus, ele se estabelecesse em Cartago, provavelmente no local onde cresceu, e por ali eles viveriam a vida como fazendeiro, uma ideia que Pietrus também gostava. Pois bem, depois de Batiatus descobrir que foi Ovidius que planejou a sua morte nas minas, ele confronta Ovidius e decide matar toda a família dele, com Barca realizando esse ato. E o último membro da família vivo era o filho de Ovidius, uma criança, e Batiatus dá a ordem para Barca o matá-lo também. Queima essa merda toda. Mas primeiro, dê um jeito na criança. Já no Ludus, em determinado momento, Pietrus encontra as roupas de Barca sujas de sangue, deduzindo que foi ele quem matou a família de Ovidius, incluindo o menino. E Barca diz para Pietro que deixou o menino vivo, e quando descobrirem que deixou a criança viver, ele e Pietrus já seriam livres e estariam longe dali. Só que o que acontece? Barca só diz isso para confortar o Pietrus, porque na realidade ele matou o menino. Mas, um detalhe importante, Ashur estava na espreita escutando a conversa. E o garotinho, filho do Ovidius, você também o matou? Assim foram minhas ordens. Mas você sabe da minha afeição pelas coisas delicadas. O garoto foi poupado. E saiu andando de lá depois. Quando ele for descoberto, estaremos livres. Uma das mentes mais afiadas de toda a série, que não tinha nenhum pudor e que devia uma quantia gigantesca de dinheiro para Barca. Mas era óbvio que isso não ia dar em boa coisa. Claro, obviamente para a besta de Cartago. E vamos lá, o que o Ashur fez com essa informação? Mesmo sabendo posteriormente que Barca realmente matou o menino, ele contratou um homem de Capua para se passar de mensageiro e dar a mensagem com a informação de que o filho de Ovidius ainda estava
estava vivo, e essa informação seria passada para o magistrado quando ele estivesse com Batiatos. Lembrando que o magistrado era primo de Ovidius, o que colocaria em risco Batiatos, já que o menino iria reconhecer tanto Barca quanto Batiatos. Mas lembrem também que tudo isso era mentira, já que Barca realmente matou o menino. Barca apostou contra Teócules, ganhando uma quantia considerável. Eu ouvi por acidente de Pietros que ele tem intenção de comprar sua liberdade. Barca nunca disse que queria deixar esses muros. Ele quer fugir antes que descubram. Batiatos, que confiava de certa forma em Barca, iria chamá-lo para confrontá-lo. Se isso acontecesse, Barca iria falar que matou e quando o magistrado chegasse, isso seria confirmado. Só que aqui entra mais uma vez a genialidade de Acho, pena que para o mal. Ele sugere para Batiatos conversar com um amante de Barca, Pietros, porque ele entregaria a verdade mais facilmente do que Barca. Reúna uma guarda e volte com Barca. Quero ouvir a verdade da boca dele. Quando um homem é pressionado, a mentira surge facilmente. Acabe com ele e tudo se resolverá. Não antes de olhar em seus olhos e ver se a traição se esconde lá. Talvez haja outro caminho para a verdade. Um trilhado com mais sensibilidade delicada. E galera, vocês já perceberam a cagada se formando, né? Para Pietros, Barca realmente não tinha matado o menino, já que Barca tinha mentido para ele para confortá-lo. E quando Batiatos interroga de maneira sutil Pietros, ele revela com toda a certeza do mundo que Barca não havia matado o menino. Sua vida, sua família inteira foi morta, até mesmo uma criança. O resto eu até posso aceitar, mas o garoto, ele pesa em minha consciência. Se Barca excedeu minhas ordens e foi responsável por tal ato... ele não matou o garoto. Talvez você só esteja falando o que quero ouvir. Não, ele mesmo disse, ele jurou, ele nunca machucaria uma criança. Bom, isso deixa minha consciência mais tranquila. Olha, por mais sádico que seja, esse plano de Acho foi fenomenal. Bom, com isso, Batiatos tinha certeza da mentira, no caso que Barca tinha deixado o menino vivo, e chama ele para ter uma última conversa. E em paralelo a todo esse rolo, Barca estava comemorando junto aos outros gladiadores a vitória de Espartacus. O Acho aconselha Barca a ir falar naquela noite com Batiatos sobre sua liberdade e de Pietros, claro, já que após a vitória contra Teócules, o Dominus da casa estaria de muito bom humor. E o Acho se dispõe a ajudar o Barca a conversar com Batiatos para que ele consiga meio que um desconto no valor da sua liberdade. Que cara gente boa esse Acho, né? A intenção de Acho aqui era ficar por perto enquanto Barca e Batiatos conversavam, para ter a certeza de que Batiatos não acreditasse em Barca quando ele dissesse a verdade. E para o Barca não desconfiar dessa generosidade do nada do Acho, ele diz que vai ajudar na negociação em troca de um valor reduzido na dívida que ele tinha com Barca. Sagaz, senhor Acho, muito sagaz. Então, o Barca vai ao encontro com Batiatos, acreditando que iria falar sobre sua liberdade, mas o Batiatos o confronta sobre toda essa questão envolvendo o filho de Ovidius. O filho de Ovidius vive. Impossível. O magistrado foi resgatá-lo, ainda respirando, dedinhos tremendo para revelar a besta que matou sua família. Mas não pode ser. Minhas mãos estavam em seu pescoço. Eu senti a vida dele saindo de seu corpo. E antes de Batiatos começar a acreditar em Barca, algo que estava acontecendo, o Acho interrompe e logo em seguida esfaqueia Barca nas costas, apenas para começar um tumulto. Barca luta bravamente, derrotando alguns guardas, mas cercado em menor número, ele é derrotado. E o que deixa esse momento ainda mais triste é o fato de que, ao mesmo tempo que isso estava acontecendo ao Barca, Pietros estava super feliz comemorando o fato de que eles finalmente estariam livres ao final daquela noite. Devido aos seus ferimentos, Barca se arrasta pelo chão e Batiatos agarra seu cabelo e com uma faca corta a garganta de Barca, proferindo a seguinte frase: "Agora você está livre", fazendo referência ao desejo de Barca por sua liberdade. Sendo esse então o fim da lenda, o fim
da besta de Cartago. Bom, apenas para complementar, após a morte de Barca, Ashur diz para Pietros que ele comprou apenas a própria liberdade, o que deixa Pietros desolado por ter sido abandonado, e como ele não tinha mais a proteção de Barca, ele se torna um alvo fácil principalmente para Guinéios, que abusa do garoto. E essa angústia misturada com um sentimento de abandono faz com que Pietros tire a sua própria vida, infelizmente morrendo acreditando que Barca o havia abandonado. E todos ali sabiam da índole de Barca e ficam surpresos ao saberem que ele comprou apenas a própria liberdade, deixando Pietros, o que era uma mentira. Bom, guerreiros, chegamos ao fim da história de Barca. Depois de saber sobre sua história, podemos dizer ainda mais com certeza que ele foi um guerreiro que fez muita falta na rebelião, que acontece depois. Como vimos, além de ser descendente dos guerreiros de Cartago que lutaram junto a Aníbal, ele liderou um exército contra vários tipos de inimigos, incluindo os romanos. Então, ao escaparem da casa de Batiatus, ele seria o que mais teria experiência comandando um exército, sendo, portanto, um dos líderes da rebelião junto com Crixus, provavelmente. E na guerra contra Marcus Crassus ele também faria toda a diferença. Mas eu vou deixar todo esse papo para um futuro vídeo que me interessei em fazer sobre e se Barca não morresse. Então, continuem ligados no canal, participem do clube de membros para contribuir. Por enquanto não temos ninguém por lá, guerreiros, então pensem nisso com carinho, comentem o vídeo que querem ver por aqui e até a próxima.